A história começa com um garoto e uma garota caídos. O garoto estava sem braço e observando ele estava uma mulher estranha que chama o garoto de bobo por ter sacrificado sua vida para proteger a garota, mas diz que ele não merece morrer daquele jeito, que daria uma chance para ele mostrar seu potencial. E assim que ela toca nele, ela regenera o seu braço perdido e por algum motivo tatuagens aparecem nesse braço. A cena corta com ele tendo um pesadelo onde uma bela moça estava sem roupas em cima dele. Eu digo que foi um pesadelo porque ele acordou assustado, talvez ele goste de dar no kibe. O anime continua com o protagonista Ash andando pelo corredor da escola após o novo semestre de aulas começar. Após ele ser visto, os outros alunos da escola começam a zombar dele, pois essa é uma escola de domar dragões e adivinha só, ele até hoje não despertou seu dragão, mesmo já sendo um veterano. Quando ele ia pra cima de um estudante que zoou ele, um dos seus amigos o segura e fala que agora eles são veteranos, então ele deveria ter mais autocontrole. A cena corta pra sala de aula com a professora dando boas-vindas aos estudantes e passando a matéria. Ela explica que os dragões formam uma conexão especial com seus donos e somente eles, os donos, podem controlá-los, e mais um aluno zomba do Ash por ele não ter um dragão. Após a aula, seu amigo fala para ele não se importar com isso, mas ele pergunta o porquê dele não ter um dragão, mas conseguir controlar o dragão de outra pessoa. Uma garota grita com outras 3 que estavam de papo no corredor dizendo para saírem da frente. E o Ash fala que nunca viu ela na turma. Seu amigo Raymond fala que ela é uma princesa de um reino, que eu com certeza não lembro o nome, e que apesar de ter boas notas, todos se afastam dela pelo seu jeito de esquentadinha. Essa mina aí é só patada na cara, violenta. Em contraste com ela, o anime mostra uma garota chamada Rebecca, a presidente do conselho estudantil que, ao contrário da loirinha, é amada por todos. A cena corta com um treino dos alunos com seus dragões. O professor explica que o combate desarmado com dragões é a base para todos os outros estilos de batalha e o Raymond empresta seu dragão ao Ash, já que ele não tem o seu. O professor avisa todos os alunos para tomarem muito cuidado para não tocar acidentalmente no dragão de outro aluno, para evitar acidentes, mano, já que eles não gostam, tá ligado? A batalha começa e os dragões começam a dar cabeçada uns nos outros. Esses bichos aí são meio retardados lutando. Só sei que o Ash tava na vantagem contra um figurante e seu dragão até ele ir pra trás e acidentalmente colidir com o dragão da princesa, aquela garota loirinha lá afogada. Princesa essa que após o professor ter parado o treino, ela ainda anda até o Ash e dá um tapa na cara dele, sendo que ele pediu desculpas pelo acidente. Ela não é qualquer garota, né, como eu já falei, e sim aquela princesa loirinha cheia das raivas que eu mencionei antes. Ela diz que ele precisava levar seus treinos mais a sério, mas ele fala que a batida foi sem querer. Ela reconhece ele como o cara que não summonou seu dragão ainda e começa a zombar dele, e chega ao ponto de dizer que seu dragão pode já ter morrido faz muito tempo. Ué, mas como que ele morreu se ele nem foi summonado ainda? Acho que eu não tô entendendo esse anime não, velho. Ele fica puto com ela, pedindo pra ela retirar o que disse e quase desce o cacete na coitada se não fosse pelo seu amigo segurar. Seu amigo explica que ele fica puto quando falam do seu dragão e o Ash fala que não é frouxo o suficiente para aceitar o que ela falou e só ficar quieto. Então ela propõe a ele um desafio. Se ele vencesse ela no festival que tava por vir, ela pediria desculpas a ele e ele aceita o desafio. A cena corta pro dia do festival com a presidente do conselho estudantil dizendo que o prêmio para quem ganhar a competição seria um encontro com ela, e os gado tudo já fica animado. O amigo do Ash quase pega o dragão de volta só pra competir também. A princesa, que se chama Sylvia, então faz um discurso de 5 segundos antes da competição e vai embora, e todo mundo começa a falar mal dela pelo discurso. Deve ter pegado na internet o negócio. Eles falam uma seguinte frase: tal irmão, tal irmã, e começam a falar sobre o irmão dela, que era um grande matador de dragões, mas foi executado por quebrar um grande tabu. Mas isso era um assunto proibido, então eles param de falar. A cena corta com a competição, que seria uma corrida de dragões começando. O Ash e a Sylvia estavam meio que empatados, mas não conseguiam avançar, pois um grupo de garotas estavam bloqueando o caminho com seus dragões. Ele então consegue fazê-las capotar o dragão delas, mas a Sylvia, no maior estilo de tsundere, diz que não iria agradecer. Mas ele fala que nem queria mesmo, mano. O anime mostra várias cenas da corrida e após isso o Ash aparece fora do trajeto parado com seu dragão, dragão emprestado, né? Ele assume que o dragão, sendo da raça que é, nunca conseguiria competir com o dragão dela e imagina que a corrida acabou ali, mas fala que não tava triste pois gostou de correr contra ela. Ele ouve um barulho no mato e quando vai dar uma olhada ele vê um grande avião caído. Segundo um homem estranho, isso não era um avião e sim uma nave do Império. Pela arma dele, o Ash nota que ele era um soldado do Império. Logo, uma garota o ataca e ele foge, ela o segue e ele pergunta o porquê dela estar atacando seu império e o reino dele deram uma pausa na guerra, mas ela responde que por baixo dos panos eles ainda estavam lutando.
E após alcançá-lo, ela o derruba, mas quando ele se protege, ela hesita em finalizá-lo por algum motivo. Ele então revida e ela desvia, indo parar na borda do penhasco. Uma pedra acaba descolando e quando ela estava prestes a cair, ele segura a mão dela e a puxa para longe, caindo no penhasco em vez dela. Quando ele pensava que era o fim, ele finalmente desperta seu parceiro, que é uma garota de cabelo roxo em vez de um dragão. Ele cai no chão lentamente, a segurando e se assusta por ela ser uma humana. Ele se lembra do que a mulher falou pra ele no sonho, que ele precisava se preparar para ela confiar a ele, sua eu prestes a nascer, mas ele, olhando para ela, diz que apesar de parecer ela não é a mulher do sonho, e o primeiro episódio termina com ele super confuso, e eu também. Ela, após perceber que ele estava a vendo sem roupa, dá um soco nele que faz ele voar longe. Ele pergunta se ela era seu dragão e ela responde que sim. Ele fica feliz e diz que seria um prazer ser seu mestre, mas ela, ao ouvir isso, fica braba e fala que o mestre é ela. Ele leva ela ao seu quarto e ela, além de reclamar do quarto, ainda se joga na cama e fala pra ele dormir em outro lugar. Ele dorme no chão e no meio da noite ela aparece em cima dele e começa a dar umas mordidas nele, mas basicamente ela tava dormindo e fez isso porque os dragões bebês têm mania de morder. De manhã, a presidente Rebecca entra no quarto dele querendo ver o seu dragão e o cara que tava acompanhando ela fica louco ao ver uma garota sem roupas dormindo no quarto do Ash. Ela dá roupas pra garota dragão vestir e fala pro Ash que deixaria ela em acompanhamento com a doutora da escola e enquanto isso ela moraria ali com ele. A cena corta com os dois saindo da escola pra ela explorar a cidade. Basicamente, ela come um crepe e logo depois passa mal. A Sylvia aparece ali e vendo aquela situação imprópria, que eu não vou mostrar aqui, fica muito braba com o Ash. Uma outra garota que tava com ela dá algo pra ela beber que faz ela voltar ao normal, pois aquele crepe continha uma substância que é como se fosse álcool pros dragões, então é como se ela tivesse bêbada, tá ligado? Bêbada de comer, mano, é isso aí. Ela diz que tava ali pra pedir desculpas a ele por falar que o seu dragão já podia estar morto. Ele aceita as desculpas dela e nota uma mulher estranha observando os dois atrás de uma tenda, mas ignora achando que não era nada. Ele fala que pensou em um nome e a chama de Echo, o mesmo nome que a primeira criadora de dragões deu pro seu dragão. Uma aura sai da Echo que ressoa com a marca estranha no braço do Ash e ela fala que o contrato tá concluído e agora os dois estão com o Astral Flow conectados. Ela fala que gostou do nome e quando vai ao banheiro aquela mulher de antes aparece atrás dela segurando algo estranho. A cena corta com a Sylvia abordando o Ash por espiar o banheiro feminino, mas ele diz que não estava fazendo isso e sim esperando a Echo que não havia saído do banheiro ainda. Ela e sua empregada entram e quando voltam diz que só a boina dela e um pó estranho tava lá, mas ela reconhece esse pó como Fafinite, que é um tipo de pó mágico, e diz que alguém usou pra raptá-la. Ainda bem que não era um pozinho branco. Exatamente, esse pó, a creatina. O que foi, mano? Achou que era maconha? Ele ia sair correndo atrás dela, mas a Sylvia o para e fala pra ele usar a conexão que ele tem com ela através do Astral Flow pra encontrá-la. Ele pensa nela e logo borboletas que só são visíveis a ele aparecem. A Sylvia diz pra ele segui-las, pois ela levaria ele até onde a Echo tava. A cena corta com a Echo presa e a mulher que aprendeu dizendo que iria a usar como experimento para saber como um dragão nasceu em forma de humano. A Echo fala que também não sabe e quando ela estava prestes a virar cobaia dessa mina, o Ash encontra ela e com uma magia da Sylvia eles conseguem invadir o local. A mulher se revela ser a doutora da escola, que ia pesquisar sobre a Echo, mas diz que a raptou para fazer isso de uma forma diferente, pois nunca ouviu falar de um dragão em forma de humano antes, então queria muito dissecá-la, mas a escola não deixaria. Ela ativa um círculo mágico que impedia eles de invocarem seus dragões e lança uma magia que faz a Sylvia e a sua empregada dormirem. O Ash quase dorme também, mas quando estava caindo de sono, a Echo dá um grito e ativa uma aura que ressoa com a marca dele e assim ele se levanta e derruba a doutora, salvando a Echo. Ele pensou que estava tudo acabado até ele ir para a escola e descobrir que a sua nova professora era... adivinha quem? Sim, a doutora. O próximo episódio começa com a Rebecca convidando o Ash a fazer parte do conselho estudantil de uma forma bem estranha. A cena corta com a Sylvia tratando seu dragão e dizendo que graças a ele se tornar um maestro, que é um dragão evoluído, ela virou uma Dragonar. Um rank alto e nobre que em breve se tornaria uma Arquidragonar, que é como se fosse o rank S desse anime, pois ela prometeu a um certo alguém que se tornaria uma ótima cavaleira. No entanto, ela começa a pensar no Ash e não entende como ele consegue usar o dragão dos outros e pensa que ele tem
algum truque na manga. Ela recebe um aviso de um dragão descontrolado e vai lá ver o que era. O anime volta pro diálogo entre ele e a Rebecca. Ela estava tentando o convencer a se tornar um membro do conselho estudantil, dizendo que precisava da sua ajuda, e no meio da conversa um alerta é soado. Ao olharem pela janela, eles veem a Sylvia tentando domar aquele dragão, e segundo a Rebecca, ela estava tentando pois não gosta de ficar para trás, e já que o Ash conseguia domar qualquer dragão, ela também queria. Invejosa! A Rebecca salta da janela e sumona seu dragão para resolver a situação. Tudo se resolve e o dragão é capturado. A cena corta pro Ash conversando com a Echo e de fundo uma garota corre e se esconde ao vê-lo. Isso porque ela é a mesma garota que lutou com ele antes e ele a salvou. Lembra, mano? Aquela que a pedra descolou e ela ia morrer, mas o Ash a salvou por algum motivo e ele que caiu, quase morreu. Basicamente é ela. Ela volta ao seu mestre e ele pergunta como foi. Ela responde que de fato as pessoas desse reino esqueceram da guerra e ao ouvir isso o mestre dela fala que já esperava isso. Ele continua dizendo que os dragões ali não são usados para batalhas, mas esse estilo amigável de vida precisa acabar, e basicamente ele pega uma espada gigante na mão e com ela abre um portal gigantesco em cima da cidade toda, e o que sai de dentro desse portal é um dragão zumbi gigante que começa a destruir a cidade inteira, mas mais uma vez a Rebecca estava ali para salvar o dia. E começa a lutar contra esse dragão. Ela dá uma lançada na cabeça dele, mas ele se regenera e devolve o ataque com uma rajada de energia. Ela pede pro Ash tirar a princesa dali e ele pede a princesa, que é a Sylvia, para invocar o dragão dela para ele montar e salvar a Echo, que foi capturada. Ela sumona o dragão e fala para ele subir. A cena corta com a Echo acordando em um lugar estranho após ser engolida pelo dragão. Aquela mulher que apareceu no sonho do Ash, chamada Nave, diz a ela que iria guiá-la e ensinar ela enquanto ela ainda é imatura. Ela mostra o Ash lutando contra aquele dragão e fala pra ela que ele não iria aguentar muito tempo, pois ele não tinha uma coisa, um arque. Ela fala que somente um dragão nível maestro poderia criar um arque para o seu mestre. Um arque é basicamente uma armadura, porém somente os dragões, cara, podem confeccionar uma armadura para o seu mestre. A Nave dá a Echo uma infinidade de projetos de arque e fala para ela achar uma compatível com ele e produzir a armadura caso ela quisesse ver ele sobreviver. Ela procura e procura até finalmente achar e forja cada uma das partes da armadura. Quando Ash estava prestes a morrer pelo dragão, ele recebe a armadura da Echo e fala que se sente imparável. Ele pega uma carona no dragão da Sylvia e diz a ela que ela tem um ótimo dragão e não precisava tentar montar outros dragões. Chegando perto desse dragão zumbi chamado Necromancia, ele fala que não importa o que esse dragão seja, desde que seja um dragão ele consegue montá-lo, então sobe na cabeça dele e consegue o controlar. De alguma forma ele consegue meio que se comunicar com o dragão e entende que ele queria que ele o matasse e o tirasse de todo esse sofrimento, tá ligado? E é exatamente isso que o Ash faz, subindo até as nuvens e summonando uma espada gigante. Ele acerta o dragão com ela e acaba com seu sofrimento. Ao desaparecer, a nuvem que cobria o céu desaparece também e a Echo aparece caindo em queda livre. O Ash voa até ela para salvá-la e o episódio termina com os dois dando as mãos e sorrindo um pro outro. Nem parece que os dois estão caindo sem paraquedas de uma altura absurda. A cena corta com eles comemorando o resgate da Echo e a Rebecca convidando o Ash e a Sylvia para se juntarem ao conselho estudantil. Os dois aceitam e eles fazem um brinde a isso. A cena corta mostrando um flashback da Sylvia, criança machucada, chorando e chamando seu dragão. O Ash, que também era criança, aparece e diz que desse jeito ela nunca encontraria a mãe dragão e diz a ela que iria carregá-la e os dois iriam procurá-la juntos. Ela, enquanto se lembrava, fala que essa mãe dragão presenteia as crianças com o dragão através do ritual do órfão e pergunta onde esse garoto que a ajudou está. Ela não lembra que é o Ash por algum motivo. E nem ele mesmo lembra sobre isso, ao Alzheimer batendo. A cena corta mostrando a apresentação pública dos 3 novos membros do conselho estudantil, a Sylvia, a Ash e a Echo. Após a apresentação, o Ash começa o seu primeiro trabalho, que era retirar do mural da escola panfletos que foram colocados ali sem autorização. Que trabalho inútil, hein? Um desses panfletos era inclusive um fã-clube do Cavaleiro Arquidragão que salvou a cidade daquele dragão zumbi, ou seja, um fã-clube dele. Do nada, o anime muda totalmente o clima, mostrando uma batalha acontecendo em algum lugar onde uma nave perseguia um grupo de homens a cavalo. Eles avistam uma mulher segurando um espadão e falam que é a Valkyria do Sangue de Ferro. E ela maceta todo mundo na porrada, fez geral engolir o espadão. Voltando pra escola, o anime mostra um grupo de garotas muito loucas, mano, que são membros do fã-clube do Ash, ou melhor, do cara que derrotou o dragão, que foi o Ash, mas ninguém sabe, é isso.
Chega geral, mano, a presidente, a vice e o bonde inteiro, uma mais doida que a outra, querendo saber se alguém sabe a identidade dele. A Sylvia pede pra ela se retirar, pois agora é responsável pelas morais públicas da escola e tudo mais, mas a presidente desse clube, chamada Jessica, fala que tem objetivos maiores que as regras da escola, objetivos esses que incluem ter um filho com o cara que derrotou o dragão. É isso mesmo, eu falei que ela é doida, né? Pois é. Ela diz que sabe que a Sylvia tava junto com ele no combate e pergunta a ela se ela sabia a identidade dele, mas ela responde que não e logo em seguida o Ash chama a atenção dela dizendo que eles estavam em aula, mas ela o chama de plebeu e o ignora. A situação só é resolvida quando a Rebecca aparece e fala algo no ouvido dela que a deixa com tanta vergonha que vai embora envergonhada. Na sala do conselho estudantil, a Rebecca explica que o que ela disse à garota que fez ela sair foi ameaçar expor ela. Porque na verdade ela não é realmente da nobreza, mas quem tem uma armadura Ark é considerado da nobreza. Então se essa garota casasse com ele, no caso com o Ash, né mano, que é o cara lá brabo que matou o dragão e tal, ela seria uma nobre de verdade. Por isso a Rebecca diz a ele pra tomar cuidado e não revelar a sua identidade. Após isso eles continuam conversando e a Sylvia descobre que sua irmã, uma princesa, viria pra cidade por causa do ataque do dragão zumbi. E ao ouvir isso a Sylvia se abaixa e fica com cara de desesperada. A cena corta mostrando que a sua irmã é aquela tal de Valkyria que macetou aquele grupo andando a cavalo um pouco antes. Aquela mina de cabelo roxo, que eu nunca sei se é amiga ou empregada da Sylvia, explica ao Ash que a sua irmã a submeteu a diversos treinos intensos desde que ela era criança e isso a deixou traumatizada. Por isso ela tem medo dela. Graças a um creme que a sua empregada passa nela, ela tem uma boa noite de sono e no dia seguinte acorda preparada para ver a sua irmã. Enquanto ela sai do quarto, mais um flashback de quando o Ash a ajudou na infância aparece e ela fala que prometeu a ele que seria uma ótima guerreira. A cena corta com o Ash, a Echo e outros personagens esperando a chegada da princesa no pátio da escola. Eles ficam surpresos que a Sylvia não tinha vindo ver a chegada dela, mas bem quando falam isso, a Sylvia aparece com um sorriso no rosto e diz pra eles não a subestimarem, e fala também que apesar do Ash ter visto ela em um momento de fraqueza, ela tava bem agora. O episódio termina com a nave da irmã dela pousando e ela descendo com seus cabelos amarelos ao vento. E esse foi o resumo de Seikoku no Dragonar. Não me peçam um resumo completo desse anime porque o negócio é ecchi e eu sinceramente não gosto de ecchi, então é isso, só até aqui tá bom.